A história da Ferrari se inicia com o nascimento de Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, no dia 18 de fevereiro de 1898, em Modena, na Itália. Filho de uma família de classe média alta em uma cidade que até então tinha apenas 27 carros, que inclusive seu pai era dono de um dos poucos que tinha um carro da cidade, e o modelo era de De Dion Botue. Enzo então passou por dificuldades na sua infância, e mesmo tentando entrar no mundo da esgrima, futebol ou atletismo, que até então era um dos seus esportes favoritos, Enzo viu que no esporte não era o seu forte, e olha que até como cantor de ópera ele tentou se arriscar, mas também tem sucesso. Tudo mudou quando seu irmão mais velho o levou à sua primeira corrida no GP de Bologna, em 1908. Na corrida em questão, ele viu os dos melhores pilotos do país na época, Felipe Nazzaro e Vincenzo, e foi ali que começou o seu amor pelo automobilismo. Porém, levou um tempo até ele começar a sua vida como piloto. Após a morte do seu pai e do seu irmão, Enzo ficou um tempo sem rumo, até ser convocado para o exército italiano durante a Primeira Guerra Mundial, mas lá ele também não chegou a ir em campo de guerra, ficou apenas com o serviço de instalar ferraduras nos cascos dos cavalos, mas alguns meses depois saiu pois pegou uma forte infecção no pulmão que até agora não sabe ao certo porquê, mas dizem que pode ter sido causado por causa da gripe espanhola, que estava forte na Europa naquela época. Após recuperar da infecção, Enzo estava sem rumo, e foi aí que começou a investir na ideia de ser piloto. Foi então que partiu rumo a Turim para tentar a sorte na Fiat, que naquela época era a maior construtora de carros na Itália, mas acabou sendo recusado, porque a Fiat priorizava a contratação de pessoas de cidade natal. Enzo ficou extremamente frustrado e irritado por ter sido ignorado pela Fiat. Foi exatamente nesse momento que ele conseguiu um emprego como piloto na CNM, e pouco tempo depois conseguiu um emprego como piloto também na Alfa Romeo, mas Enzo não foi lá esses pilotos e ficou sendo considerado um piloto meia boca, com apenas 4 vitórias em GPs. Foi então que em 1929 foi criada a Sociedade Anônima Scuderia Ferrari, e a primeira equipe de automobilismo independente das fábricas, mais vinculada à Alfa Romeo. Mas de início a Ferrari seria apenas um suporte para a Alfa Romeo, para ceder carros e pilotos para fortalecer o nome da marca em corridas menores, enquanto a equipe principal da Alfa focava em corridas maiores. A Alfa Romeo naquela época tinha Tazio Nuvolari e Ashton Varzi, que acabaram desenvolvendo uma forte rivalidade, e foi assim que a Ferrari teve o seu primeiro piloto de grande porte, quando a Alfa Romeo resolveu mandar Tazio para a Ferrari, e assim evitar brigas entre companheiros de equipe. No início dos anos 30, para ser mais específico, em 1932, Enzo resolveu parar de vez com a vida de piloto, após o nascimento do seu primeiro filho. Alguns anos depois, a Alfa Romeo se viu obrigada a parar com a fabricação de carros de corrida e focar em sua fabricação de veículos de guerra, por causa de Benito-Mussolini, e com isso a gigante Alfa Romeo viu seus concorrentes alemãs Mercedes virarem as principais fabricantes de carros e ganharem nome associados ao nazismo. Com isso, os italianos viram todos os esforços indo embora, junto com os carros hipervelozes alemães da época. Com isso, a Ferrari passou a colecionar diversos vexames nas pistas, e foi aí que a Alfa Romeo resolveu comprar de volta a parte de Enzo, fazendo com que Enzo Ferrari fosse demitido de sua própria escuderia em 1937, com uma cláusula que o faria ficar impossibilitado de trabalhar no mundo automobilístico e até mesmo a usar o nome da escuderia Ferrari por um período de 4 anos. Foi então que Enzo encontrou uma oportunidade de ganhar dinheiro com a guerra e criou a Auto Avio, que fabricava peças para aviões militares, e foi exatamente durante esse tempo que foi criada a primeira Ferrari da história, a Auto Avio tipo 815, que usava o chassi e 2 motores do Fiat 508, mas por conta da Segunda Guerra Mundial, que tomava conta de toda a Europa, o carro só foi usado em uma corrida, e logo após isso o campeonato acabou sendo pausado. Com o fim da guerra, Enzo resolveu voltar ativa ao mundo automobilístico. E lembram que ele foi recusado pela Fiat? Então, Enzo quis se vingar da montadora de Turim e acabou incluindo a Alfa Romeo nessa listinha, por causa de sua demissão, e foi aí que ele teve que mudar a sua forma de trabalhar. Enzo sempre quis que seus carros fossem apenas carros de corrida, e evitou ao máximo que seus carros se tornassem carros de rua. Porém, se quisesse tirar a sua vingança do papel, teria que se adaptar a essa forma de criar carros. Foi aí então que nasceu a primeira Ferrari de verdade, a Ferrari 125S, e meses depois a aguardada Ferrari de rua, a 166 Inter, e em menos de 20 anos a Ferrari viu seu nome ainda maior, com seus carros vencendo as corridas e ganhando 6 campeonatos na Fórmula 1, as 24 de Le Mans e 11 títulos do
WSC. Com isso, a Ferrari ganha mais nome. O valor dos seus carros de rua cresciam ainda mais e o valor era investido em suas equipes de corrida. E a Alfa Romeo pulando fora do mundo automobilístico. A Ferrari se viu sendo a maior fabricante de carros da Itália e uma das maiores do mundo, e assim sua vingança estava completa. Como nem tudo são flores, Enzo passou por uns anos bem turbulentos, quando teve que lidar com a perca do seu primeiro filho, Alfredo, que sofria de distrofia muscular, que o fez se tornar uma das pessoas ainda menos carismática e ainda mais azeda. E em seguida, viu 4 pilotos perdendo suas vidas dirigindo suas Ferraris, gerando muita crítica da mídia, que dizia que Enzo aproveitava da fama enquanto os pilotos perdiam suas vidas, e com isso Enzo colecionou alguns processos. Após isso, Enzo concluiu sua vingança contra a Fiat, quando usou o Ford como objetivo para poder vender uma parte da Ferrari à Fiat. O plano de Enzo foi o seguinte: a Ferrari precisava se modernizar no mundo automobilístico e usou a Ford para tentar fechar negócio entre as duas. Enzo então recusou todas as propostas feitas pelos americanos e com isso a Fiat foi atrás de Enzo para comprar 50% da Ferrari. Com isso, a sua segunda vingança estava completa, pois na cabeça de Enzo, a Fiat o recusou 50 anos atrás e hoje eles estão comprando por uma grana enorme, uma coisa que ele fez sozinho. Com o tempo, Enzo passou a ficar mais distante da administração da Ferrari, pois ele já estava bem velho, e em 14 de agosto de 1988, aos 90 anos, decretado o seu falecimento, e só foi divulgado 2 dias depois para compensar o atraso do seu registro de nascença. Hoje a escuderia Ferrari é uma das principais em diversos campeonatos pelo mundo, sendo a mais antiga que atua na Fórmula 1, e ainda assim com grandes renome de seus carros de rua, como o F40 lançado em 1987, 512 Testarossa lançado em 1991, uma das mais lindas e famosas Enzo lançada em 2002 e o F50 em 1995, junto com vários outros de renome. A Ferrari na Fórmula 1 já contou com grandes nomes como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, James Villeneuve, Niki Lauda, Fernando Alonso e os brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello, que não tiveram muito sucesso na equipe, mas foi um grande marco para os brasileiros.